no dia de frio, esse pouco, né? Daquele povo padroeiro, né? Que estava cantando agora há pouco. Eita, glória, muito bom. Amém. Estou agradecido pela oportunidade, né? Bom, irmãos, eu gostaria de estar pedindo para os irmãos, então, né? Para a paz do Senhor Jesus com todos, né? Para nós abrirmos a nossa palavra aqui, a palavra de Deus, na verdade, que a gente tome posse dessa palavra, que seja nossa para a nossa vida também, né? Que é em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Acredito que é uma palavra bem conhecida, um versículo bem conhecido, mas a gente vai começar a refletir um pouco mais, né? Para a gente sair daqui aprendendo mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. Ficou bom? Bom, amém? Diz assim a palavra do Senhor, na versão, pelo menos, que eu peguei aqui, tá? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Só até aqui. Vamos orar rapidamente? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Essa oportunidade a gente está aprendendo mais a Tua palavra hoje, a gente está entoando louvores ao Senhor, porque se a gente está aqui, foi o Senhor que nos guardou, foi o Senhor, meu Pai, que nos trouxe aqui, e que então o Espírito Santo possa estar conduzindo esse culto, que não seja eu, meu Pai, mas seja o Senhor me usando, meu Pai, para que as palavras, meu Pai, venham tocar no coração, meu Pai, para que as palavras venham realmente, meu Pai, causar uma transformação, meu Pai, que as pessoas possam sair daqui pensando e refletindo na Tua palavra, para que a cada dia elas venham ser mais parecidas contigo, meu Pai, e que a gente, sim, venha compreender essa luz de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos embora, Deus. Vamos poder se assentar? Pode sentar, irmãos? A última quinta que eu vim aqui, eu estava comentando, né, sobre a gente ter mais comunhão com o Espírito Santo, né? Quando a pessoa vai no médico, eu tinha falado do psicólogo, então eu estava revendo, né? E aí talvez pode ter dado alguma interpretação errada, tá? Não estou desmerecendo profissão nenhuma, algo parecido, até porque eu quase fiz psicologia, mas eu estava assim pensando, será que eu vou para essa área? Eu acho que não vou ter cabeça para isso. Aí eu comecei a fazer a fisioterapia, para quem sabe, no ano que vem, se tudo dá certo, eu me formo em fisioterapia também, tá? Em nome de Jesus. Então é só no sentido, a gente está buscando Deus também, né? Não só homem, não vamos deixar Deus por último. Eu lembro que eu também dei o exemplo que até ali na panificadora a gente fala com Deus, que a gente pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa. Então é nesse sentido, tá? Se alguém lembra da palavra, não, mas nesse sentido, né? No sentimento de retratar melhor, para quem não entendeu, caso alguém não tenha entendido. Amém? E agora sim, esse versículo ele começa falando, irmãos, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Puxa, quando a gente vai para esse texto, a gente já sabe que é Jesus, né? Está falando de Jesus, quem quiser ler depois do capítulo, fique à vontade. Mas eu fiquei pensando, não compreenderam. Mas por que não compreenderam? Porque as pessoas estão tentando compreender a Deus com o intelecto humano, com a lógica, o que a gente está vendo, com as coisas que nós conhecemos aqui. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que não tem como explicar a Deus. Sabe como que Deus criou todas as coisas? A gente vê que Ele falou e aconteceu, tá? Mas como é que fez? Como é que fez a água transformar em vinho, né? Como é que Ele fez? Ele transformou os átomos das moléculas em não sei o que, Ele fez alguma coisa lá, daquela tabela periódica, né? A gente não sabe. Não tem como a gente querer compreender Deus através da nossa percepção, sabe? Quero palpar a Deus, a gente não está vendo. Então, para nós começarmos a compreender a Deus, o primeiro passo é a fé. Nós temos que crer nele. Nós temos que crer. Se a palavra de Deus fala que existe um Deus, que Jesus é Deus, e a gente está vendo, estamos falando já sobre isso, nós temos que crer na palavra. Aí sim, a gente vai lá para Provérbios, capítulo 2, versículo 4 ao 6, quem quiser ler, Provérbios 2, 4 ao 6, vai estar dizendo que a verdadeira sabedoria vem de quem? Vem de Deus. É Ele que dá o entendimento. Então você não tem que querer provar que existe um Deus, então, não, você tem que ter fé no coração, abrir o seu coração para Ele. A partir desse momento que abre, você ainda nem sabe explicar, não tem como explicar Deus, mas aquela certeza
do Deus vivo, aquela transformação viva, aquela presença que você sente, aquilo não tem como negar. E aí sim você começa a compreender um pouco mais sobre os desígnios de Deus, sobre o que Deus quer para a tua vida. Deus não quer que você venha e só fique sentado e vá embora. Deus não quer que você morra e acabe aqui. Deus tem um lugar maravilhoso para a gente. E é isso que o mundo não está entendendo. Às vezes as pessoas até vêm na igreja, mas elas querem racionalizar a Bíblia muitas vezes. Elas não têm muita fé. Quantas vezes eu já vi pessoas que não creem mais que Jesus ressuscitou, mas você prova então. É que ele é só uma figura de linguagem, que a gente tem que nascer de pessoas mais bondosas. Não é isso, irmão. É literal. Outras pessoas querem usar a Bíblia de muleto. Deixa lá na estante ou no lugar, geralmente no Salmo, Salmo 91, se não me engano. Abre e deixa lá de muleto. Não adianta, irmãos. Outras pessoas tentam querer explicar cientificamente, filosoficamente e tal. E aí é só como um livro, só de histórias ou alguma curiosidade aqui. Não faz efeito nenhum, irmãos. Nós precisamos ter a fé. Quando nós cremos que realmente essa palavra, que ela tem uma essência, e essa essência viva, porque Jesus é o verbo dessa palavra, aí sim as coisas vão mudar. Aí sim você vai querer não ficar mais nas trevas, e sim resplandecer a luz de Cristo. Amém? Então vamos começar. Eu queria ler mais um texto lá, vai estar em João ainda, o capítulo 8, o versículo 12. Quem quiser acompanhar lá, João, capítulo 8, versículo 12. Isso aqui, irmãos, não é eu falando. Agora, para quem quiser confirmar, é o próprio Jesus dizendo. Ele vai falar assim a palavra do Senhor Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha só, opa, então nós já pegamos a resposta lá, do primeiro versículo, que é o próprio Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, sabe, irmãos, não só na Bíblia, mas de uma maneira geral, sempre tem um contraste, não é assim? A luz representando o bem, representando o que é o verdadeiro, e as trevas representando o maligno, o falso, não é assim? A gente vai para a história, qualquer outra coisa. E quando a pessoa diz que realmente é de Deus, qual que são as atitudes dela que ela tem que ter? Qual que é a vida dela? Qual que é as intenções dela? Se a gente sabe que uma pessoa que está andando na luz, ela é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que fala palavras de edificação, porque o coração dela está cheio daquilo que ela está falando. Então a gente sabe que é uma pessoa que procura servir a Deus de sinceridade, não para se mostrar. Lembra do trono branco que vai ter? Jesus vai estar vendo o que você está fazendo para se mostrar ou qual que é a tua intenção verdadeira. Então, ele anda na verdade. A luz está representando uma questão do amor, está representando a intenção de uma pessoa honesta, você pode confiar, caráter. Meus irmãos, está muito difícil hoje caráter, hein? Inclusive dos crentes, passa a perna no outro, deve, não paga. E como é que faz? Mas será que ele não está andando nas trevas com essas atitudes? Que em vez de ser sincero, ele não é, ele tem uma malícia por trás? Em vez de ser verdadeiro, é mentiroso? Em vez de trazer a vida de Cristo, ele traz a morte do pecado. O personagem do pecado é a morte. Aí a gente tem que começar a pensar nisso. Como que está a nossa vida? Como que estão as atitudes do nosso coração? Será que eu realmente morri para esse mundo? Me entreguei a Cristo verdadeiramente? Ou eu só estou querendo vir aqui para ser uma pessoa melhor? Ou por conveniência? Lembra que Jesus não promete conveniência, não, Ele fala para pegar a cruz dele, seguir ele. Olha só, Jesus falou que ele é a luz do mundo, não é assim? E quem anda com ele não anda em trevas. Não é eu que estou falando, irmãos. Quem anda com Jesus não anda em trevas. Se você é seguidor de Jesus Cristo, você todo dia vai ter que ir lá, dobra o teu joelhinho para quem pode dobrar, quem não pode, vai no teu canto, no teu secreto, do teu jeitinho, peça perdão para Deus. Peça que Deus venha ali tirar toda a treva, toda a escuridão, todo aquele pecado que está lá no fundo do porão, lá mesmo, lá do teu coração, você está escondendo, ou que você sabe que alguma coisa que você tem que mudar na tua vida.
Coloque diante de Deus, que venha à tona, que venha à luz, e tome uma atitude. Se você não tomar atitude de verdade, meus irmãos, eu não sei para onde vocês vão, para onde eu vou. Se a gente não realmente pedir perdão para Deus, falar, não, eu não quero mais trevas, eu quero caminhar segundo a luz, segundo a tua palavra, porque aqui não é um amuleto, não é nada, aqui tem essência viva. E se Jesus falou que quem está com ele anda na luz, anda em espírito e em verdade, então assim eu quero ser, em espírito e em verdade. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Vamos lá, 2 Coríntios. O capítulo 5 e o versículo 17, para a gente começar a compreender um pouco mais lá. Vai dizer assim, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, né? Em outras versões, uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em outras vai estar assim, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, se você está querendo vir aqui na igreja, ou qualquer outra igreja, diz que é cristão, apenas por uma conveniência, para se sentir bem, para que você venha sair daqui uma pessoa melhor, o Espiritismo já faz isso, né? A questão dos karmas lá. Eles já tem essa prática, eles fazem muita obra boa ainda, essa é a verdade. Deus não quer te fazer uma pessoa melhor, Deus quer te fazer uma nova criatura. Porque em nós não é nada bom. Quando falaram, Jesus, você é bom, não, bom é quem está no céu. O próprio Jesus falou, o Pai está no céu. Nós não somos bons, irmãos, em nada de nós aqui, até boas obras, é como um pano velho para Deus, trapo, na verdade, ele fala. Até os nossos pensamentos para Deus nada servem. Se nós não nos entregarmos hoje verdadeiramente para Deus e não sairmos desse reino das trevas e passarmos para o reino da luz e ser dignos de ser chamados filhos de Deus, nós não vamos participar dessa herança. O que tem causado trevas na tua vida? O que você tem visto? Quais são as tuas atitudes? Tem alguma coisa que você tem que colocar em ordem na tua vida que você sabe? Muitas vezes está anos e anos aquilo. Você fala, não, eu vou resolver, e aquilo vai passando. Não é hora para isso, irmãos. E se você morre, o que vai acontecer? Estou nem falando de arrebatamento, né? Mas é só a gente ver quantas pessoas estão tendo câncer, paradas cardíacas, e está aumentando demais, irmão. Como está a tua vida perante Deus? Se for agora a tua hora, para onde você vai? Lucas capítulo 12, o versículo 2 ao 3. Lucas 12, o versículo 2 ao 3. Estou tentando ir mais pausado, né? Um tranquilo tempo aí. Ela vai cuidando de mim não passar no tempo aí. Lucas 12, capítulo, versículo 2 ao 3, vai dizer assim: milhares de pessoas, 2 ou 3, tudo que está encoberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Essa é a versão que estou falando. Em outras palavras, não é nada encoberto que não venha a ser revelado. Quando a gente fala encoberto, o que vem na cabeça? Assim, por exemplo, se eu falar assim, mas você está cobertando aquele rapaz lá, sabendo de tudo? O que isso vem na tua cabeça? O que vem quando eu falo essa frase? A Fábio. Coberto? Você está cobertando uma pessoa. E o que isso quer dizer quando você está cobertando uma pessoa? Alguém sabe dizer? Conivente com o erro dele. Convivente com o erro dele. Passando a mão na cabeça. Passando a mão na cabeça. A gente vê bastante isso. Não quero falar por isso, mas a gente vê bastante, né? Por causa do quê, né? Sabe, irmão, muitas vezes, eu não vou nem falar lá de fora, eu só vou trazer até para a questão de ministério. Eu não estou falando daqui ou coisa daqui, eu não sei, eu vou colocar apenas uma citação, uma situação, quer dizer, criar uma situação para que todos comecem a entender o que eu quero dizer aqui. Na verdade, o que a palavra quer dizer. Não há nada encoberto.
Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não precisa ser aquele que vai cometer o pecado ativamente. Ou seja, vamos supor, tem 3 pessoas, vai roubar um banco ou qualquer outra coisa. 2 vão e uma fica no carro. Quem que roubou? Os 3. Todos. Apenas os 2 foram de forma ativa. O que levou e o que saiu com eles também participou, só que de uma maneira passiva. Então, irmãos, tem muitas pessoas na igreja, liderança, enfim, se a gente pegar exemplo da igreja do Evangelho Quadrangular, presbítero, o que mais tem? Diáconos, pastores, intendentes, enfim. Independente do cargo, é isso que eu quero dizer. Nós não podemos ser conviventes também. Não podemos pecar de uma maneira passiva. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quantos escândalos estão acontecendo na igreja? E não é só aqui, estou falando de uma maneira geral. Porque tem trevas no altar, irmãos. Está tendo trevas no altar. Eu falo muitas vezes em mim, quando pecado, já fiz quanta coisa. Pela graça e misericórdia de Deus, hoje estou aqui. Porque pedi perdão, se arrependi, e Deus foi transformando a minha vida. Então não é uma hora de brincar, irmãos. Aí muitas vezes o pastor, liderança, está lá com o irmãozinho, não, mas o irmãozinho ele tem um mercadinho, aí o dízimo é alto. Mas todo mundo do bairro, vamos dizer assim, sabe que o mercadinho é fachada, que ele está vendendo outras coisas por fora. Está entendendo o que eu quero dizer, E aí o dízimo é alto, Não, mas peraí, eu não vou pregar sobre santidade. Não vou pregar que não pode ter trevas ali, tem que ser luz, viver de acordo com a verdade de Cristo. Não é assim que acontece em muitos lugares? Irmão, não é tempo para a gente estar brincando, irmãos. Eu estou dando um exemplo aqui da igreja, mas pode ser na tua casa. Você cobertar tudo. Peça sabedoria para Deus, o que você vai fazer? Mas você não pode ser convivente com o pecado, irmão. Chegar lá no céu e falar, mas eu não queria magoar ele, tá? Mas é importante a gente agradar a Deus, não é homens. E a salvação é individual, não vai adiantar nada. A pessoa vai estar indo para o inferno, vai estar arrastando um monte de gente com ela. Sabe? E o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 10. Acho que eu já até tenho escrito aqui. Eu vou ler, quem quiser conferir depois. Vai estar assim, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Primeira pergunta, o que você tem feito com o teu corpo? Tem zelado com ele? Tem cuidado dele? É tempo do Espírito Santo. Deus também vai cobrar isso. O que você tem feito? Tem gastado a tua energia trabalhando, fazendo um monte de coisa no mundão, vamos dizer assim, na vida circular. Sempre que nós temos que trabalhar, não é que eu falo mal disso. Mas aí a pessoa dá o tudo dela e chega aqui só o bagaço. Vamos dizer assim, espreme a cana, o caldo da cana fica lá para o mundo e o bagaço fica para Deus. Não é assim. O que tem feito da tua vida? A gente vai prestar conta, irmãos, perante Deus. E aqui falou todos, não é fulano, cigano, todos nós vamos estar perante Deus. O que tem feito? Para os homens, então, é pior ainda. O que tem feito a tua família, já que você é o sacerdote de Deus? Tem ensinado a tua família? Difícil, irmãos. Difícil, irmãos. O mundo, irmão, está caminhando cada vez mais em trevas. A gente está vendo as inversões de valores, a gente está vendo a questão de sempre que é o mal que está prevalecendo, sempre o cara que faz a coisa errada, mas ele é um coitadinho, tem que dar uma chance. Mas a vítima, ninguém ajuda. A palavra do bom samaritano fala o quê? Que ele vai ajudar a vítima, não vai atrás dos ladrões que são coitados, não, ele ajuda a vítima. Então por que a gente não está ajudando quem precisa de verdade? Por que muitas vezes a gente vai querer ajudar um drogado que já foi várias vezes ajudado, mas ele não quer nada com nada, e o próprio irmão da igreja está precisando, sei lá, até de uma caixa de leite e não tem condição. Mas não ajuda, por quê? Porque não dá ibope. Ei, qual que é a intenção do teu coração? Está fazendo a obra para se mostrar? Ou está fazendo a obra para adorar e louvar a Deus? O dia do julgamento, Deus conhece as intenções do coração. Então até as nossas intenções vão ser julgadas. Se você está fazendo com falsidade ou para se aparecer, opa,
Isso é um sinal que tem trevas aí, meus irmãos. Temos que tirar as trevas, irmãos. E as pessoas estão vendo as coisas acontecendo, e o mundo cada vez indo caminhando mais em trevas, mais em escuridão, e o pecado só aumentando, o amor se esfriando, e a pessoa sabe que ela tem coisa que ela tem que mudar, que ela tem que endireitar na vida, fala, não, tudo bem, eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso amanhã. Não é amanhã, o tempo é hoje, a mudança de vida é agora. Pode ser que não chegue o amanhã. Se Jesus voltar hoje, não, mas eu estou salvo. Será que você está salvo mesmo? Sem sombra de dúvida de eu dizer aqui que vai ter muitas pessoas que vão ser condenadas que achavam que estavam salvas, porque às vezes participavam de um culto, ouvia na igreja, ou às vezes ficava escutando online, né, que hoje em dia tem um online e tudo, mas estava com o coração em trevas. E quando ele estava sozinho, o que ele fazia quando ninguém estava vendo? Será que estava adorando a Deus ou estava ouvindo outras coisas? Como é que está o teu coração? Está em trevas ou está em luz? Muitas pessoas dizem ser servos de Deus, mas estão emprestando a boca para o diabo, falando sujeira, falando coisas que não agradam a Deus, brincadeirinhas sujas, obscenas. Isso não vem de Deus. Em Mateus 15, o versículo 11 vai começar a falar que o que contamina o homem é a boca. Então já é mais uma coisa para nós começar a pensar: quem está usando a tua boca? Está sendo guiado pelo Espírito Santo? Se não for pelo Espírito Santo, eu não sei quem é, então. Não vem de Deus, só sei disso. Né? E o próprio Deus vai explicar também, se a gente for ler o 17 e 19, que vai falar lá, porque vem do coração, o engano, os pensamentos maus, ou seja, as atitudes nossas já começam, Deus no nosso coração, Deus na nossa mente, a gente começa a pensar o mal daí. Deus não quer isso, irmãos. Jesus tem que ser a nossa cabeça, o Espírito Santo tem que dominar o nosso coração. Como é que está o teu sentimento? Tem te agradado mais as coisas do mundo ou mais as coisas de Deus? Mais as coisas que te levam para as trevas ou mais as coisas que te levam para o reino da luz? O que tem agradado o teu coração? Como é que eu estou de tempo aí, Fábio? 22. Ô, glória, tem mais. Eu tenho tempo para vocês me aguentar então. Vou tentar ficar em 30 minutos com vocês. Em Mateus 12, 36, diz assim a palavra de Deus: eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra. Para quem achou lá, já vai saber o que eu vou falar aqui. E inútil. Toda palavra inútil, irmãos. Olha só, que tiverem falado. Quem leu vai ler lá. Não é eu que estou falando, não. A palavra de Deus está falando. Não é eu que estou falando comigo mesmo. Vocês creem que isso aqui é a palavra de Deus? Vocês creem que realmente tem essência viva? Foi inspirado por Deus tudo que está aqui? Então creio que até bobagem que você estiver falando, você vai prestar conta a Deus. Por quê? Porque Deus quer nos fazer um profeta nessa terra. Quer fazer pouco de Deus mesmo. Você falar ali e haver poder fluido dentro de você em rios de água viva, para que venha sarar o coração das pessoas, para que venha ali, né, regar aqueles corações que já estão secos, para que a semente do Evangelho cresça. Mas na tua boca está saindo um esgoto sujo. Como você vai fazer, irmãos? Deus vai cobrar da gente. Nós temos que ser diferença. E até o nosso linguajar tem que ser diferente. Nós não podemos ser igual às trevas. Não adianta falar que eu sou uma lâmpadazinha de Jesus, igual eu já afirmo assim. Sabe, mas está apagado, não adiantou de nada, tem que acender essa luz então, não é verdade? Você está sendo igual à escuridão. Se apagar todas as luzes aqui, vai ficar tudo escuro, não adiantou ter luz. Para quê? Vai ficar igual lá fora, está escuro. Diferença. Salmos 94, 11 diz que Deus conhece até o nosso pensamento e que de nada vale. Bem assim mesmo. Não adianta a gente querer ficar fazendo um monte de plano, um monte de coisa, se não estiver ligado com a palavra de Deus, se não estiver de acordo com o reino de Deus. Quando os céus olham para você, vamos dizer dessa maneira, o que eles veem? Uma pessoa resplandecendo a luz de Cristo no mundo espiritual, com o selo de Deus, ou uma pessoa que está com a chama já apagadinha? Quem que é você perante Deus? Ah, mas eu sou bom. Será mesmo? Filipenses capítulo 4, versículo 8.
vai ser uma ajuda para a gente. Olha só o que ele vai falar. Quanto ao mais, irmãos, isso agora, irmãos, independente de ser assembleiano, né? Igual você fala, você é batista, você, para você que é cristão, olha só o que ele falou, isso é o apóstolo Paulo, uma ajuda para a gente. Quanto ao mais, irmãos, todos que se dizem cristão agora, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou algum louvor há, nisso pensai. O que você tem a ver? Começa a ver um monte de coisa que não tem nada a ver, que às vezes você começa a ficar crítico, às vezes você está vendo um rapaz lá na internet, principalmente na internet, tem muito desbocado, fala um monte de bobeira, daqui a pouco você está falando igual a ele, porque você começou a ficar vendo essas coisas, que não agrada a Deus. Por jovens, então, né? Hoje a pornografia é muito rápido, você entrar no espelho, qualquer coisa aparece um monte de vídeo, já. Coisa que deveria ser proibida. E isso o cara nem precisa ter 18 anos, qualquer um, até uma criança de 6 anos pode acessar lá. E aí, como é que faz? Será que ela vendo essas coisas, ela vai estar vendo algo de boa fama, algo verdadeiro, algo que agrada a Deus? Ou Satanás está desvirtuando os pensamentos? Eu estou quase fechando aqui, irmãos. Eu queria estar falando é o seguinte, eu creio, isso aqui é eu creio, né? Eu creio que do jeito que está as coisas, eu até brinco, né? A gente não chega nem no Natal desse ano, do jeito que está aí, o arrebatamento acontece, né? Bom que fosse isso, eu estava querendo ir embora já. Mas a verdade é que a gente já está vendo, a gente está vendo os sinais. Esses sinais, um atrás do outro, né? Está acontecendo cada vez mais. E se fosse agora mesmo, você que está aqui na igreja, até nesse frio, amém. Mas o teu coração, como é que é o teu coração? Está em trevas, você sabe que você tem que tomar uma atitude em alguma determinada área, seja casamento, seja trabalho, seja uma família, sei lá, esposo, pais, filhos, eu não sei. Você sabe que aquela área está te levando para as trevas hoje, porque em Deus não há trevas. Qual é a tua atitude que você vai fazer? Você vai esperar mais quanto tempo para você mudar de vida? Para você se entregar por inteiro para Jesus? O tempo é hoje, o tempo é agora. E se Jesus agora aparecer, o Todo-Poderoso aparecer, o que você vai falar diante dele? Já parou para pensar nisso? Ou o que ele vai falar para você? A parte de mim que eu não te conheço? Pode entrar aí, servo bom e fiel. Amém, irmãos? Não está colocando em pé para a gente orar? Eu não sei se eu passei muito, não, tentei resumir um pouquinho, mas acredito que a mensagem foi passada. Se a gente não tomar uma atitude hoje, o destino que a gente vai ter talvez não seja para o lugar que a gente tanto sonha, né? Amém? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar te louvando, meu Pai, de estar aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra, meu Deus, de estar realmente, meu Pai, levando a sério as Escrituras, meu Pai, crendo que é ali a fonte da vida, meu Pai, que tem ali, meu Pai, como que a gente deve fazer ou deixar de fazer, meu Pai, e não apenas escutar, meu Pai, ou ler, ou ver algum vídeo, mas praticá-la, meu Pai, tomá-la como nossa mesmo, meu Pai, e ali seguir, andar, meu Deus, nos ajude, meu Deus, Espírito Santo, nos ajude a andar em luz, meu Pai, não em trevas, meu Pai, que o Espírito Santo ajuda a mudar o nosso olhar, meu Pai, a mudar, meu Pai, o nosso falar, o nosso ouvir, até mesmo o nosso cheirar, meu Pai, que tem gente, meu Pai, que infelizmente está na igreja e depois vai cheirar coisa que não deve, meu Pai, e está acabando com a sua saúde, está escravizando, meu Pai, muitas pessoas, na verdade, são assim. Oh Deus, não tenha misericórdia com os nossos dons, meu Pai. Venha ser consagrado ao Senhor, que venha servir a luz, que venha servir a Jesus, meu Pai, com a nossa maneira de agir, com o nosso trabalho, e que tudo que nós formos fazer, meu Pai, que seja para exaltar, meu Pai, o Teu nome, que seja para glorificar o Senhor, meu Pai, e que hoje nós possamos ter a certeza que nós fazemos parte desse reino da luz, meu Pai, e com nossos nomes esteja escrito no livro da vida,
vida. Meu Pai, se tem alguém aqui hoje que ainda não tomou a decisão, que não se entregou, meu Pai, toque no coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que seja agora. Eu me entrego a Ti, Senhor Jesus, por inteiro, por completo, que eu morra hoje, meu Pai, para que desse coração velho, sujo, venha abrir um coração novo e venha gerar um coração novo, meu Pai. Não uma pessoa melhor, mas sim uma nova criatura, um filho e filha de Deus, para que nós venhamos fazer parte, meu Pai, dos reinos celestiais, meu Pai, do reino celestial, das moradas celestiais, meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus, se o arrebatamento acontecer ainda agora, nós possamos subir dando glórias e glórias ao Senhor Jesus e dizendo que valeu a pena nós servirmos e adorarmos a esse Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?